Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou resolver agora as últimas 6 questões da prova do CNU que aconteceu neste domingo, dia 5 de outubro de 2025. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar e também compartilhar com seus amigos. E se puder, pessoal, por apenas R$ 2,99 por mês, seja membro deste canal que tanto te ajuda a estudar, pois isso vai me ajudar bastante. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo cada questão aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor, ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá! Esta questão 39, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de probabilidade. Ela diz assim: desse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, Joana sorteia aleatoriamente 2 números diferentes e de forma independente, Laura sorteia aleatoriamente também 2 números diferentes. Em cada sorteio, todos os pares de números diferentes têm a mesma probabilidade de serem sorteados. A probabilidade de que elas tenham sorteado exatamente um número em comum é qual desses daqui? Bom, veja que ele falou, foi desse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A Joana, ela sorteou aleatoriamente aqui, ó, 2 números diferentes. Aí falou que de forma independente, a Laura agora também sorteou 2 números diferentes. Informou que em cada sorteio, todos os pares de números diferentes têm a mesma probabilidade de serem sorteados. Aí eu quero que a gente calcule a probabilidade que elas tenham sorteado aqui, ó, exatamente um número em comum. Então observe, precisa ser exatamente um número em comum. Então observe, a Joana fez o sorteio dela aqui, ó. Então ela já escolheu aqui, ó, 2 números. Para que aconteça aqui que tenha exatamente um número em comum, é necessário que a Laura aqui tenha sorteado um número que a Joana também sorteou. Mas ela pode ter sorteado aqui, ó, da primeira vez, pode ser o primeiro número aqui da Laura que foi igual ao da Joana, ou pode ser que seja o segundo número aqui que seja igual ao da Joana. Para que tenha sido esse primeiro número aqui, ó, igual ao da Joana, quantas opções que ela tem aqui para escolher? Ela precisa escolher um desses dois, então ela tem 2 opções de escolha. Num total de quantos números que a gente tem? Num total de 6. Então, para ela escolher esse primeiro número aqui, que precisa ser igual ao da Joana, ela tem 2 opções num total de 6. Agora, para escolher esse outro aqui, esse outro não pode ser mais igual ao da Joana. Ele disse que tem que ser exatamente um número em comum, então ela já escolheu um, que é comum com o da Joana. Então, esse aqui não pode ser mais igual ao da Joana. Então, se não pode ser mais igual da Joana, a Joana já escolheu 2, então vamos restar agora para a Laura escolher 4 opções de escolha. Então, ela vai ter aqui, ó, 4 opções. Num total agora de quantos? Repare, como ela já escolheu um número para cá, vão restar agora 5 opções. Então, ela tem 4 opções em 5. Como ela precisa escolher esse primeiro número e o segundo número, lembrando da regrinha do e e do ou. Quando é e, a gente multiplica. Quando é ou, a gente soma. Nesse caso, como é e, a gente vai multiplicar isso aqui. Então aqui agora é fazer essa multiplicaçãozinha de fração aqui. A gente multiplica a parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. Então vou colocar aqui, ó, um traço de fração. 2 vezes 4 aqui vai dar 8. 6 vezes 5 aqui vai dar 30. Aqui vai poder simplificar esse 8 aqui com o 30, dividindo aqui, ó, em cima e embaixo por 2. 8 por 2 aqui vai dar 4, 30 por 2 aqui vai dar 15. Portanto, aqui a minha probabilidade vai ser de 4 em 15. Então, para que ela tenha sorteado o primeiro número aqui, ó, igual ao da Joana, ela tem 4 chances em 15. Agora, para ela escolher o segundo número aqui, ó, igual da Joana. Repare, para ela escolher esse primeiro aqui, quantas são as opções que ela tem? Veja, esse primeiro não pode ser igual da Joana. Se não pode ser igual da Joana, repare, são 6 números no total. A Joana já escolheu 2, então vamos restar para ela escolher aqui, ó, 4 opções. Num total de quantos? Num total de 6. Agora, para ela escolher esse aqui, ó, precisa ser igual da Joana. Então, agora ela tem 2 opções de escolha, porque tem que ser igual a um desses 2 aqui, ó. Num total de quantos? Como ela já escolheu um para cá, vamos restar para ela então aqui 5 opções. Então aqui ela vai ter 2 opções em 5.
Como ela precisa escolher esse primeiro número e também esse segundo, lembrando da regrinha do E e do OU. Quando é E a gente multiplica, e quando é OU a gente soma. Então nesse caso, como é E, a gente vai multiplicar. Multiplicando isso aqui eu vou colocar traço de fração. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 4 vezes 2 aqui vai dar 8, 6 vezes 5 aqui vai dar 30. Também vai dar para a gente simplificar isso aqui, ó, dividindo em cima e baixo por 2. 8 por 2 vai dar 4, 30 por 2 vai dar 15. Então esse aqui também deu 4 sobre 15. Então a probabilidade que ela tenha sorteado esse segundo número aqui, igual ao da Joana, vai ser também de 4 em 15. Como pode ser ela sortear o primeiro número igual ao da Joana ou o segundo número igual ao da Joana, como é OU, lembrando da regrinha do E e do OU. Quando é E a gente multiplica, e quando é OU a gente soma. Então a gente vai somar isso aqui, ó. Então eu vou ter que somar 4 sobre 15 aqui com 4 sobre 15. Adição de fração aqui. Como é uma adição de fração, nesse caso aqui, como os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador que é 15 e soma a parte de cima. Então eu vou somar o numerador 4 aqui com esse numerador 4. 4 mais 4 vai dar 8. Então a probabilidade que elas tenham sorteado exatamente um número em comum vai ser de 8 chances em 15. E essa resposta aqui na letra é show de bola. Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 40, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente do cálculo de porcentagem. Ela diz assim: Marli comprou um vestido por R$440 e parcelou o pagamento em 2 parcelas mensais, sendo a primeira parcela paga um mês após a compra. A loja onde Marli fez a compra cobra juros mensais de 5% em regime de juros compostos. A primeira parcela paga por Marli foi de R$242. A segunda parcela paga por Marli foi de qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto informou que Marli comprou esse vestido aqui por R$440. Então significa que o valor à vista desse vestido aqui é de R$440. Mas falou que ela parcelou esse pagamento aqui, ó, em 2 parcelas mensais, sendo a primeira parcela paga um mês após a compra. E informou que a loja onde ela fez a compra aqui cobra juros mensais de 5%. Se ela cobra juros mensais de 5% e ela pagou a primeira parcela após um mês, qual vai ser o valor desse vestido após um mês? Vai ser o valor à vista dele, que é 440, mais a taxa de juros cobrada, que é de 5%, sobre o valor do vestido, que é 440. Agora aqui observe, 5% a gente sabe que é 5 sobre 100. E 5 sobre 100 vai dar 0,05. Então o valor desse vestido após um mês vai ser esses R$440, mais 0,05 de 440. De matemática é vezes, então vezes 0,05 vezes 440. Agora aqui eu vou fazer essas continhas no cantinho do papel aí. Multiplicando 0,05 por 440, você vai chegar em 22. Então o valor desse vestido após um mês vai ser esses 440 mais 22, que vai dar 462. Então após um mês o valor à vista dele passou a ser 462 agora. Bom, como ela pagou essa primeira parcela, e foi informado que a primeira parcela paga por ela foi de R$242, qual vai ser o valor que ela vai ficar devendo? Qual vai ser o valor restante para ela? Repare, a primeira parcela paga foi nesse valor, de R$242. E qual vai ser o valor que vai restar? É só pegar o valor que o vestido passa a custar agora ao final de um mês, que é 462, e retirar o que ela pagou da primeira parcela, que é 242. 462 menos 242, então o valor que ficou restando para ela vai ser esses R$220. A questão quer saber aqui qual vai ser o valor pago aqui pela segunda parcela. O valor da segunda parcela ela vai pagar depois de 30 dias. Então vai ser esse valor que ficou restando, que é de 220, mais a taxa que é cobrada de 5%, sobre o valor que ficou restando aqui, que é 220. 5% também a gente está lembrando aqui, ó, é 0,05, é 5 sobre 100 que vai dar 0,05. Então o valor dessa segunda parcela vai ser esses 220 que ela ficou devendo, mais 0,05 de 220. De matemática é vezes, então vai ficar 0,05 vezes 220. E novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,05 por 220, você vai chegar em 11. Assim o valor da segunda parcela vai ser os 220 mais 11, que vai dar R$231. Portanto, o valor pago pela Marli aqui pela segunda parcela foi de R$231. E essa resposta integra na letra B. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 41, pessoal, também foi uma questão que tratou do cálculo de probabilidade. Ela diz assim: 5 velas acesas são dispostas em círculo. De repente, uma rajada de vento sopra e cada vela tem 2/3 de probabilidade de apagar. A probabilidade de que após a rajada de vento, cada vela ainda esteja acesa ou esteja ao lado de pelo menos uma vela acesa é qual dessas daqui?
Pessoal, essa questão aqui, no meu entendimento, foi a questão mais difícil da prova, uma questão muito trabalhosa. Então eu vou procurar ser o mais detalhista possível aqui para que você possa entender. Então acompanhe aí com bastante atenção para não perder nenhum detalhe da questão. Bom, então vamos lá. Está informando nós temos aqui, ó, 5 velas acesas que estão dispostas num círculo. Então vou marcar aqui, ó, 5 velas acesas que estão dispostas aqui, ó, nesse círculo. Aí ele falou que de repente uma rajada de vento sopra e cada vela tem 2/3 de probabilidade de apagar. Então, para apagar ela tem 2/3 de probabilidade. Então, se para apagar ela tem 2/3 de probabilidade, para ela ficar acesa, qual vai ser a probabilidade? Se para apagar é 2/3, para ficar acesa vai ser de 1/3. Aí quer que a gente determine aqui qual que é a probabilidade que após essa rajada de vento, cada vela ainda esteja acesa. Então, olha para cada vela ainda esteja acesa ou esteja ao lado de pelo menos uma vela acesa. Então, cada vela ainda esteja acesa ou esteja ao lado de pelo menos uma vela. Repare que eu estou destacando esse pelo menos aqui, ó. Cada vela ainda esteja acesa, que significa que todas devem estar acesas. Agora aqui vai ser ou esteja ao lado de pelo menos uma vela acesa. Está ao lado de pelo menos uma vela acesa, pessoal, significa que tem uma vela apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Observe que eu estou destacando esse pelo menos aqui, ó. Então a gente precisa ter uma vela apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Repare, não precisa ser uma vela apagada aqui, ó, entre duas acesas. Ela precisa estar ao lado de pelo menos uma acesa. Então repare, nós temos essas 5 velas aqui. Então se eu colocar aqui à disposição de 5 velas, a gente vai analisar todas essas possibilidades. Bom, então repare, para que todas estejam acesas. Então a gente tem a primeira possibilidade de todas acesas. Para ter toda essa possibilidade de ter todas acesas aqui, quantas são as minhas opções de escolha? Nós temos apenas uma, todas acesas. Nós temos uma opção apenas, todas acesas. Mas pode ser que eu tenha uma vela apagada ao lado de pelo menos uma acesa. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma apagada e 4 acesas. Então, repare, se a gente tiver uma apagada e 4 acesas, aqui será se a gente vai ter uma apagada ao lado de pelo menos uma das acesas? Então veja, se a gente considerar, por exemplo, essa primeira aqui, ó, sendo a que está apagada, repare, eu preciso que ela esteja ao lado aqui, ó, de 4 acesas. Qualquer que seja a opção da gente colocar as 4 acesas, essa apagada sempre vai ficar ao lado aqui, ó, de uma das acesas. Então aqui, ó, que tenha uma vela apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Então, se eu colocar uma apagada aqui, e se só tem essa aqui que está apagada, as outras estão acesas, então essa apagada aqui sempre vai estar ao lado de pelo menos uma acesa. Agora, quantas são as opções que nós temos aqui? Repare, todas as acesas aqui nós temos apenas uma opção. Agora, de ter uma apagada e 4 acesas, quantas opções que nós temos? Veja, pode ser que essa apagada ela esteja aqui, nesse primeiro lugar aqui, ó, pode ser que ela esteja aqui em segundo, pode ser que esteja em terceiro, pode ser em quarto ou pode ser em 5. Então repare, para essa daqui nós temos 5 opções de colocar essa vela apagada aqui, ó. Agora, pode ser também que a gente tenha aqui, ó, 2 apagadas e 3 acesas. 2 apagadas e 3 acesas. Repare, nós precisamos que uma apagada esteja lá de pelo menos uma acesa. Então essa apagada aqui, ó, se a gente colocar essa daqui, ó, estando acesa, essa apagada aqui já está ao lado de uma acesa. Então não tem nenhum problema se eu colocar outra apagada aqui, ó, do lado dessa apagada. Porque observe, a restrição aqui é que tem uma vela apagada ao lado de pelo menos uma acesa. Então se eu colocar essa apagada ao lado dessa acesa, aqui atendeu a restrição, nós temos uma apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Ah, professor, mas essa apagada aqui está ao lado dessa apagada. Não tem problema. Ela não pode ter aqui do lado dela outra apagada. Então, do lado dessa aqui, ó, eu preciso ter agora outra acesa. Porque agora sim, ó, eu tenho essa apagada aqui ao lado de uma acesa. E a única opção que sobrou para a gente aqui, essa última aqui, já que são 2 apagadas, nós temos as 2 apagadas, então essa daqui, ó, só pode ser a terceira que vai estar acesa. Agora, quantas são as opções que nós temos para dispor aqui essas 2 apagadas e essas 3 acesas? Bom, repare, nós podemos pegar aqui, ó, contando a partir daqui, ó, primeiro e segundo. Eu posso colocar aqui, ó, essas 2 apagadas aqui e depois a gente coloca aqui as 3 acesas. Essa é uma opção. Nós podemos colocar sempre aqui as 2 primeiras e aqui eu vou colocar as 3 acesas. Aqui em qualquer que seja a situação eu vou ter uma apagada ao lado de pelo menos uma acesa.
Agora eu posso ter uma outra opção, eu posso colocar aqui, ó, a primeira sendo acesa, coloco as outras duas aqui, ó, sendo apagada, e as últimas aqui, as duas acesas. Aqui eu vou ter sempre pelo menos uma apagada ao lado de uma acesa. Repare, essa apagada está do lado dessa acesa. Essa apagada está do lado dessa acesa. Mas eu posso ter essa outra opção aqui, colocar as duas primeiras aqui, ó, acesa. Aí eu coloco agora as duas apagadas. E aí, finalmente, eu encerro com essa aqui, ó, acesa. Aqui sempre eu vou ter esta apagada aqui, ó, ao lado de uma acesa, essa apagada aqui ao lado de uma acesa. Eu preciso ter uma apagada ao lado de pelo menos uma acesa. Posso ter essa outra opção, as três primeiras aqui acesas e as duas últimas aqui apagadas. Aqui também eu sempre vou ter aqui, ó, uma apagada ao lado de pelo menos uma acesa. Essa apagada está ao lado dessa acesa. Essa apagada aqui vai estar do lado dessa daqui que vai estar acesa. A sequência cíclica. Então o próximo que vem aqui, ó, vai entrar agora acesa. Então essa apagada aqui vai estar do lado dessa acesa. Uma outra opção, se a gente colocar a primeira estando apagada, essa terceira estando apagada. E essas outras três aqui, ó, acesa. Aqui sempre eu vou ter uma apagada aqui ao lado de uma acesa. Repare, do lado dessa apagada aqui eu vou ter essa acesa. E essa apagada está entre essas duas acesas. Uma outra opção, se eu colocar essa primeira apagada, a quarta apagada e essas outras três aqui eu coloco acesa. Aqui sempre eu vou ter uma apagada do lado de pelo menos uma acesa. Uma outra opção, se eu colocar a primeira apagada, a última apagada. E essas três aqui, ó, acesa. Aqui sempre eu vou ter pelo menos uma apagada do lado de uma acesa. Olha só, uma apagada do lado de uma acesa. Uma apagada de um lado de uma acesa. Podemos ter essa outra opção aqui, ó. As duas aqui, ó, sendo essa segunda e essa quarta que é apagada e essas outras três aqui é acesa. Aqui sempre a gente vai ter também pelo menos uma apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Uma outra opção, a gente pode ter aqui, ó, essa aqui é apagada, a segunda apagada e a última apagada. E as outras três aqui é acesa. Aqui também sempre a gente vai ter uma apagada do lado de pelo menos uma acesa. E a gente pode ter essa daqui, ó. Essa aqui é apagada, essa é a última apagada e essas outras três aqui, ó, acesa. Repare, aqui nós temos uma apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Então, pessoal, observe, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nós temos um total aqui, ó, de 10 opções de distribuir essas velas aqui. Então, usando duas apagadas e três acesas, a gente tem 10 opções de distribuir essas velas. Mas eu posso ter também 3 apagadas e 2 acesas. 3 apagadas e 2 acesas, mas olha a restrição. É necessário que a apagada esteja ao lado de pelo menos uma acesa. Então, repare, se a gente considerar essa primeira disposição aqui, ó, eu já tenho 2 apagadas aqui, uma do lado da outra. Então, essa terceira apagada ela não pode estar aqui. Ela não pode estar aqui, porque se ela ficar aqui, ó, essa aqui vai estar entre 2 apagadas. Então, essa terceira apagada ela não pode estar aqui. A única opção para ela é que ela esteja aqui. Então, aqui eu vou ter essa outra aqui que vai ser apagada. Então, eu tenho 3 apagadas aqui. E quais são as maneiras de a gente dispor essas velas aqui? Bom, repare, nós temos aqui, ó, coloquei a primeira, a segunda, saltei a terceira e fui para a quarta. Então nós temos essa possibilidade, ó, primeira, segunda e a quarta. E essas outras duas acesas. Repare que aqui nós temos uma apagada aqui ao lado de pelo menos uma acesa. Essa apagada está ao lado dessa acesa, essa apagada está do lado dessa acesa, essa apagada aqui vai estar do lado dessa acesa. Mas veja bem, essa outra possibilidade, se eu colocar aqui, ó, as duas primeiras apagadas e a última apagada aqui, essa aqui não pode. Mas, professor, por que não pode aqui se a gente considerar que essas duas aqui vão ficar acesas? Eu tenho aqui, ó, apagado do lado da acesa, apagado do lado da acesa. Mas repare, essa apagada aqui, ó, se a gente continuar, como isso aqui é cíclico, o próximo ciclo aqui vai formar com esses mesmos aqui, ó. Vai ser apagada, apagada, acesa, acesa e apagada. Repare que esta apagada daqui, ó, ela está entre 2 apagadas. Isso não pode acontecer. Observe, se a gente pegar aqui, ó, primeira, segunda. Então essas duas são apagadas. Se a última for apagada, essa daqui, ó, ela vai ficar uma apagada entre 2 apagadas, e isso não pode acontecer. É preciso ter uma apagada entre pelo menos uma acesa. Então, essa é a opção que a gente não pode considerar. Então, qual seria a outra opção que a gente pode considerar aqui? Eu posso considerar que seja a segunda apagada, a terceira apagada e a última apagada. E aqui a gente coloca as duas acesas. Aqui sempre a gente vai ter pelo menos uma apagada que é ao lado de pelo menos uma acesa. Olha, apagada do lado da acesa, apagada do lado da acesa. Essa apagada está do lado dessa acesa e vai estar do lado dessa outra acesa. Uma outra opção, a primeira apagada, a terceira e a quarta também apagada e essas outras duas aqui acesas. Aqui sempre nós vamos ter uma apagada do lado de uma acesa. Apagada do lado da acesa, apagada aqui do lado da acesa. Uma outra opção, que seja alternado aqui, ó. Aí essas duas aqui vão ficar acesas. Aqui também sempre a gente vai ter uma apagada do lado de uma acesa. E ainda tem mais uma opção, de ser essa segunda apagada e as duas últimas apagadas, essas aqui agora acesas.
Aqui também sempre eu vou ter uma apagada do lado de uma acesa. Apagada do lado de uma acesa. Essa apagada está do lado dessa apagada, mas vai estar do lado dessa acesa aqui, ó. Então, no total aqui agora, quantas possibilidades que nós tivemos? 1, 2, 3, 4, nós tivemos aqui, ó, 5 opções. Então, usando 3 apagadas e 2 acesas, a gente teve aqui 5 opções. Então, observe, nós já consideramos aqui com todas acesas, 1 apagada e 4 acesas, 2 apagadas e 3 acesas, 3 apagadas e 2 acesas. E se eu considerar 4 apagadas e 1 acesa? Aqui não vai ter essa possibilidade de ter pelo menos uma vela apagada ao lado de pelo menos uma acesa. Porque como só tem uma acesa e nós temos 4 apagadas aqui, não vai ter jeito. Então essa opção aqui a gente não pode considerar. E se todas forem apagadas? Aqui não pode ter jeito mesmo. Aqui nós não vamos ter nunca uma vela apagada do lado de pelo menos uma acesa. Então essa aqui também não pode. Então as únicas opções que nós temos são estas daqui, ó. Essas são as únicas opções. Então eu vou tirar isso aqui para a gente analisar essas opções agora e calcular essa probabilidade. Então tirando aqui, ó. Então repare, todas as acesas nós temos uma opção, 1 apagada e 4 acesas a gente tem 5, 2 apagadas e 3 acesas a gente tem 10, 3 apagadas e 2 acesas a gente tem 5. Todas acesas. Repare, a probabilidade de ser acesa aqui, ó, é de 1 em 3, 1/3. São todas, são 5 aqui, ó, repare, são 5 velas. Então se a gente colocar aqui, ó, para ter todas acesas, então vai ser aqui, ó, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 e 1/3. 5 opções. Mas é preciso ser a primeira acesa, e a segunda acesa, e a terceira, e a quarta, e a quinta. Como aí a gente multiplica aqui. Então, multiplicando isso aqui, e ainda multiplicando pela quantidade de possibilidades aqui, ó, 1 aqui, que é o total de possibilidades, eu vou multiplicar por esse resultado aqui, ó. Aí aqui agora é fazer essas continhas. Multiplicação de fração aqui, eu vou colocar um traço de fração. Multiplicando aqui, ó, parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 1. Agora aqui, ó, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3 aqui, 243. Então, para ter todas as velas acesas aqui, a minha probabilidade é de uma chance em 243. Agora, para ter uma apagada e 4 acesas. Observe, uma apagada. Então, apagada aqui, a probabilidade é 2/3. Tá? Uma apagada, 2/3. 4 acesas. Acesa é 1/3. Então, 4 aqui, ó, de 1/3. Agora, é preciso ser essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e todas essas 5 aqui, ó. Então, a gente vai multiplicar tudo isso aqui. Fazendo essas continhas aqui, vamos colocar um traço de fração. 5 vezes 2, 10, vezes 1, 10, vezes 1, vezes 1, vezes 1 aqui, ó, vai dar 10. E aqui, ó, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que vai dar 243. Agora, ser 2 apagadas e 3 acesas. 2 apagadas, apagada 2/3. Então, 2 apagadas, então vai ser 2/3 e 2/3. 3 acesas. Acesa é 1/3. Então, 3 aqui de 1/3. Aí aqui também a gente vai multiplicar tudo isso aqui, ó. Fazendo essas continhas aqui, ó. Traço de fração. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1 vezes 1, 4. Vezes 10 aqui, ó, vai dar 40. E aqui, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, que vai dar 243. E essa última, 3 apagadas e 2 acesas. 3 apagadas, apagada 2/3. Então, ó, 3 de 2/3. 2 acesas, acesa é 1/3. Então, 2 aqui de 1/3. Multiplicamos tudo isso aqui também. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui, ó, 1 vezes 1, 1, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5 aqui, ó, 40. E aqui, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 6, 81, vezes 3 aqui, 243. Bom, como pode ser essa opção aqui, ó, com todas acesas, ou essa com 1 apagada e 4 acesas, ou essa com 2 apagadas e 3 acesas, ou essa com 3 apagadas e 2 acesas, como é hoje, a gente precisa somar tudo isso aqui, ó. E somando tudo isso aqui, nós vamos ter quanto? Repare, como se é a soma de frações e os denominadores são iguais, então a gente conserva aqui o denominador 243 e soma os numeradores. 40 mais 40, 80. 80 mais 10, 90. Mais 1, 91. Portanto, a probabilidade de que após a rajada de vento, cada vela ainda esteja acesa, ou esteja ao lado de pelo menos uma vela acesa, vai ser de 91 em 243. 91 em 243, a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, muito trabalhosa, bem difícil mesmo, não foi, gente? Questão 42, pessoal, foi mais uma questão que tratou do cálculo de probabilidade. Ela diz assim, em uma bandeja há 11 empadas, sendo 5 de frango e as demais de palmito. Todas têm exatamente o mesmo tamanho e aparência. Sofia pega aleatoriamente 3 dessas empadas. A probabilidade de que as 3 empadas de Sofia tenham o mesmo recheio é de aproximadamente qual desses daqui?
Bom, pessoal, veja que o texto falou que nessa bandeja aqui a gente tem 11 empadas, sendo 5 aqui ó, de frango e as demais de palmito. Então, quantas são essas demais? Se o total de empadas são 11, 5 são de frango, as demais só pode ser 6 que são de palmito. Aí falou que todas têm exatamente o mesmo tamanho e aparência. E que Sofia ela pegou aleatoriamente aqui, ó, 3 dessas empadas. E ela quer que a gente calcule qual que é a probabilidade que as 3 empadas de Sofia tenham o mesmo recheio. Ou seja, as 3 precisam ser de frango ou as 3 precisam ser de palmito. Para escolher essa primeira de frango aqui, quantas são as opções que ela tem? Ela tem 5 de frango, então ela tem 5 opções. No total de quantas empadas que nós temos aqui? 11. Para escolher essa segunda de frango, quantas são as opções que ela vai restar para ela aqui agora? Ela já escolheu uma, eram 5, então vão restar aqui 4. No total de quantas agora? Eram 11 que tinha lá na bandeja. Se ela já escolheu uma para cá, vão restar agora 10. Para escolher essa terceira de frango, ela já escolheu 2 de frango, são 5, então vão restar para ela 3. No total de quantas que vão restar agora? Eram 11, como ela já escolheu 2, vão restar 9. Agora, para escolher essa primeira aqui de palmito, quantas são as opções que ela tem? Ela tem 6 opções de escolha. No total de quantas opções que ela tem aqui na bandeja? São 11, então ela tem 6 em 11. Para escolher essa segunda de palmito, como ela já escolheu uma de palmito, vão restar para ela 5. No total de quanto? Ela já escolheu uma para cá, então vão restar agora 10. Para escolher essa terceira e última, que é o de palmito, ela tem 6 no total, ela já escolheu 2, então vão restar 4. No total de quantas que ficaram? Vão ficar agora 9. Como ela precisa escolher essa primeira de frango, e a segunda de frango, e a terceira de frango, então ó, ela precisa escolher a primeira, e a segunda, e a terceira. Aqui também ela precisa escolher a primeira de palmito, e a segunda de palmito, e a terceira de palmito. Lembrando aí da regrinha do e e do ou. Quando é e a gente multiplica, e quando é ou a gente soma. Então nesse caso aqui é e, então a gente vai pegar isso aqui, vai multiplicar. Aqui também é e, então a gente vai multiplicar. E aqui é ou, então a gente vai somar isso aqui. E agora, para poder facilitar as nossas contas, vamos simplificar o que é possível. Veja que dá para simplificar aqui, ó, o 3 com 9, dividindo em cima e embaixo por 3. 3 por 3 aqui vai dar 1, 9 por 3 vai dar 3. Também dá para simplificar esse 5 aqui com esse 10, dividindo aqui ó, em cima e embaixo por 5. 5 por 5 aqui ó, vai dar 1, 4 por 5 vai dar 2. E vai dar para simplificar esse 4 aqui com esse 2, dividindo em cima e embaixo aqui ó, por 2. 4 por 2 vai dar 2, e 2 por 2 aqui ó, vai dar 1. Então aqui agora é só fazer essas continhas. Vou colocar aqui ó, um traço de fração. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 2 vezes 1, aqui vai dar 2. 11 vezes 1, 11 vezes 3 aqui, 33. Então a probabilidade dela escolher aqui, ó, as 3 aqui de frango vai ser essa aqui, ó, 2 em 33. Agora escolher as 3 de palmito. Vamos ver o que a gente pode simplificar aqui também. Repare que eu vou poder simplificar aqui, ó, esse 5 aqui ó, com 10, dividindo aqui ó, em cima e embaixo por 5. 5 por 5 vai dar 1, 10 por 5 aqui ó, vai dar 2. Esse 4 com 2 aqui também a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo por 2. Ó. 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 aqui ó, vai dar 1. Repare que também dá para a gente simplificar esse 6 aqui ó, com esse 9 aqui, ó, dividindo os 2 aqui ó, por 3. 6 por 3 aqui ó, vai dar 2, 9 por 3 vai dar 3. E agora sobre essas continhas, vamos colocar um traço de fração aqui, ó. Parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 2 vezes 1 vezes 2, aqui vai ficar 4. 11 vezes 1, 11 vezes 3, 33. Então a probabilidade dela escolher aqui as 3 de palmito vai ser essa aqui, ó, 4 em 33. Como precisa escolher aqui, ó, as 3 aqui, ó, de frango ou as 3 de palmito, então como é ou, lembrando aqui, ó, a regrinha do e e do ou, quando é ou a gente soma, então nesse caso a gente vai somar isso aqui. Somando aqui, observe, como os denominadores são iguais, então a gente conserva o denominador e soma os numeradores, 2 mais 4, 6. Então a probabilidade que as 3 empadas da Sofia tenham o mesmo recheio vai ser de 6 em 33. Só que ele quer essa resposta aqui em porcentagem. Como ele quer em porcentagem, ele pega isso aqui ó, e multiplica por 100. Multiplicando isso aqui por 100, nós vamos colocar aqui ó, um traço de fração. 6 aqui, ó, vezes 100 aqui vai dar 600. Isso aqui sobre 33. Fazendo as continhas, dividindo 600 aqui ó, por 33, você vai encontrar aproximadamente 18,18%. Então essa probabilidade dela vai ser de aproximadamente quanto? Aproximadamente isso aqui, ó, 18,18%. Esse valor aqui é o valor que mais se aproxima de qual desses aqui? Mais se aproxima aqui ó, de 18%. Portanto, a alternativa correta, a letra é C. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 43, pessoal, foi uma questão que eu resolvi utilizando apenas árvore de possibilidades. Ela diz assim, há 9 pedras igualmente espaçadas em linha reta e numeradas sequencialmente com os números inteiros de 10 a 18. O sapinho saltitante está sobre a pedra de número 10 e deseja ir para a pedra de número 18. A cada salto, o saltitante pode pular
uma, duas ou três pedras na direção da pedra de número 18. Entretanto, as pedras que têm números primos estão contaminadas com o veneno mortal, e saltitante tem que evitá-las. O número de sequências diferentes de saltos que saltitante pode executar para ir da pedra de número 10 à pedra de número 18 é qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que o texto informou que nós temos 9 pedras aqui, ó, igualmente espaçadas em linha reta e numeradas aqui em sequência com esses números aqui, que vão de 10 até 18. Então vai ser, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Aí falou que o sapinho saltitante ele está sobre a pedra de número 10 e deseja ir para a pedra de número 18. E falou que a cada salto ele pode pular uma pedra, duas pedras ou três pedras na direção da pedra de número 18. Então ele pode pular uma, duas ou três pedras. Aí falou que, entretanto, as pedras que têm números primos estão contaminadas com o veneno mortal e saltitante tem que evitá-las. Então as pedras que têm números primos aqui a gente vai tirar. Quais são as que têm números primos? Repare, o 11 aqui é o primo, então a gente vai tirar o 11. O 12 não, o 12 é composto, o 13 aqui é primo, então a gente tira o 13. 14 é composto, 15 também é composto, 16 é composto, 17 aqui ó, a gente vai tirar também, que ele é primo. Então vai ter que evitar essas pedras aqui. Então repare, precisa sair aqui, ó, da pedra de número 10 e precisa chegar na pedra 18. Bom, ele pode fazer um pulo, dois ou três. Então repare, ele pode pular uma pedra, duas pedras ou três pedras. Repare, se ele sair aqui ó, da pedra número 10, ele não pode pular uma pedra e chegar na 11. Porque essa aqui ó, ela tem um número primo, essa aqui tem um veneno mortal. Então a única opção para ele aqui vai ser na 12, porque se ele for para 13 também, não pode. Então se ele está na 10, a única opção para ele é para 12. Ele só pode dar aqui ó, 2 pulos. Agora, se ele está na 12, quais são as opções? Veja, se ele der um pulo, ele chega na 13, não pode dar 13. Então ele pode dar 2 pulos, chegar na 14 ou chegar na 15. Então se ele está na pedra 12, ele tem duas opções. Ele pode ir para 14 ou para 15. Agora repare, se ele está na 14, ele pode dar um pulo, chegar na 15, 2 pulos, chegar na 16, mas não pode dar 3 e chegar na 17. Então se ele está na 14, as únicas opções para ele é na 15 e 16. Agora se ele está na 15, as opções que ele tem, ele pode dar um pulo e chegar na 16, mas não pode dar 2 pulos e chegar na 17, então ele tem que dar 3 para chegar na 18. Então se ele está na 15, as opções que ele tem aqui vai ser na 16 e 18. Então repare, se ele está aqui na 15, as opções que ele tem, a gente já sabe o que é 16 ou 18. Agora se ele está na 16, veja, ele não pode dar um pulo e chegar na 17, ele só pode dar 2 pulos e chegar na 18. Então se ele está na 16, a única opção que ele tem aqui é chegar na 18. Se está na 16, a única opção que ele tem aqui é 18. Se está na 16, a única opção que ele tem é 18. Como ele precisa chegar na pedra número 18, então repare, as opções que nós temos são essas. E quantas são as opções aqui no total? 1, 2, 3, 4. Nós temos 5 opções. E essa é a resposta aqui na letra A. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 44, que tratou de conversão de unidades de massa e de uma regra de 3 simples. Ela diz assim, nos Estados Unidos, as unidades de massa usadas na vida cotidiana são a libra e a onça. Sabe-se que uma libra equivale a 16 onças e que 1 quilograma equivale a 2,2 libras. Certo objeto tem massa de 3 libras e 10 onças. Seu valor equivalente em gramas é aproximadamente qual desses daqui? Bom, pessoal, veja que ele deu essas equivalências aqui pra gente. Ele diz que uma libra aqui ó, equivale a 16 onças e que 1 quilograma equivale a 2,2 libras. E informou pra gente que tem um objeto aqui que tem essa massa aqui ó, de 3 libras mais 10 onças. Então a massa desse objeto é de 3 libras e 10 onças, ou seja, 3 libras mais 10 onças. Só que a gente sabe que uma libra são 16 onças. Então uma libra são 16 onças. Então a massa desse objeto vai ser 3 vezes 16 onças vai dar 48 onças. Mais 10 onças, somando isso aqui, nós vamos ter um total de 58 onças. Só que ele quer essa resposta aqui ó, em gramas. Como ele quer essa resposta em gramas, a gente sabe que 2,2 libras corresponde aqui a 1 quilograma. E a gente também sabe que 1 quilograma são 1000 gramas. Então nós vamos passar esse resultado tá aqui ó, em onças, primeiro aqui para libras, para depois a gente passar para grama. Só que a gente já sabe que 1 libra são 16 onças. Como nós temos 58 onças aqui, para poder passar para libra, basta pegar essas 58 onças e vai dividir aqui ó, por 16 onças. Com isso eu vou saber quantas libras a gente tem aqui. Fazendo essas continhas aí, ó, dividindo 58 por 16, se você fizer essas continhas, você vai chegar em 3,625 libras. Só que agora a gente já sabe aqui, pessoal, que 1000 gramas aqui ó,
corresponde a 2,2 libras. Então essas 3,625 libras correspondem aqui a quantos gramas? Eu não sei, vai ser uma quantidade X qualquer. Então repare, temos essa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional, é só pegar isso e multiplicar em cruz. 2,2 vezes x vai dar 2,2x. 1.000 aqui, ó, vezes 3,625, multiplicando esse número, 3,625 aqui por 1.000, é só pegar essa vírgula aqui, a gente desloca 3 casas para a direita, que vai dar 3.625. Agora, para poder achar o valor do x, só pegar esse 2,2, está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem apenas uma casa aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. Ao multiplicar 2,2x aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 22 vezes x. E multiplicando 3.625 por 10, é só acrescentar um zerinho no final, que vai dar 36.250. Agora sim, fica um pouco mais fácil para a gente achar o valor desse x. Esse 22 está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí fazendo essas continhas aí, dividindo esse número, 36.250 por 22, você vai chegar em aproximadamente 1.647,73. 1.647,73 o quê? Qual que é a unidade aqui para o x? O x está representando essa unidade aqui, mas em gramas. Então, a massa desse objeto vai ser de 1.647,73 gramas. Esse valor aqui, ó, mais se aproxima de quanto? De qual desses aqui? 1.647,73. Mais se aproxima de qual? Mais se aproxima de 1.610? Não. De 1.630? Também não. 1.650. Esse valor 1.647,73 mais se aproxima de 1.650. Então a alternativa correta, a letra C. Show de bola, também foi uma questão até tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!